Paz do Senhor. Graças a Deus por este momento. Graças a Deus por esse dia, né, que o Senhor nos concede. Né? Quando dá 1 hora, eu já ligo o meu celular, fico aqui esperando o momento que eu possa sair e vir orar. Semana passada deu, semana retrasada não deu, mas hoje deu. E eu escutei as mensagens da irmã Vaninha, do rapaz. Nunca mais eu tinha ouvido aquele hino sobre o verbo, né? No princípio era o verbo que ele cantou, faz tempo. E a mensagem do pastor. Graças a Deus. E então a gente já chega aqui em espírito de oração, né? Já com o sabor bom da palavra. E graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos mais uma vez aqui, não é? Depois da festa do círculo de oração, né? Dessa culminância, glória a Deus, né? Deus tem preparado tudo e a igreja, ela é vitoriosa, amém? Cadê a mão dos vitoriosos? Amém. Amém, é isso mesmo que você é, um vitorioso, uma vitoriosa, né? Aconteça o que for, né? Os salvos são os vitoriosos, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Há uns 15 dias nós começamos uma mensagem aqui sobre Gideão, mas não concluímos. E eu estou meditando agora nesse valente guerreiro, né? Glória a Deus. Já está toda rascunhada a minha Bíblia. Tenho o hábito de escrever. Irmãos, continue orando por nós, continue orando pela nossa igreja, ali em Medeiros Neto, por toda a obra do Senhor, né, aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo, né, e orem também pela FATEAL, para o Senhor continuar dando graça, para que o Espírito Santo continue atraindo, né, os irmãos, para poder aprender mais e mais das Sagradas Escrituras. Ali é a casa da palavra também, né? É o lugar onde a gente abre para examinar as Escrituras. E muitas vidas têm sido abençoadas, amém? Nós estamos com 200 alunos aqui, nesse prédio, e temos 19 núcleos espalhados em Maceió, em Alagoas, com mais 980. Então, Deus tem dado graça, tem aberto as portas, para que este trabalho ele seja cada vez mais útil, né, para a igreja do Senhor. Juízes capítulo 6. Glória a Deus. Juízes capítulo 6. E os versículos 14. Nós já lemos inicialmente os primeiros, e tem esse daqui agora, vamos ler. Em 14, 6 e 14 de Juízes. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus, né? Nós já ouvimos na vez anterior que esse jovem rapaz estava malhando trigo no lagar, ou seja, escondendo o trigo que ele não podia levar de forma aberta para casa, porque senão os inimigos midianitas vinham e saqueavam tudo que eles plantavam. Nós já falamos também que Israel estava de novo sob o jugo
de outro povo. Já tinha passado pelo jugo dos cananeus, pelo jugo dos mesopotâmicos, e agora estava sob o jugo dos midianitas e dos amalequitas. Toda vez que Deus via que o povo estava em desobediência, ele permitia que o povo oprimisse, que os inimigos oprimissem. Ele permitia por conta da desobediência. Porque só assim eles podiam voltar para Deus. E era assim que sempre acontecia. E dessa vez, de novo, os filhos de Israel estão em desobediência, não voltam, e o Senhor fica observando aquela situação. E ali aquele anjo observando como Gideão estava angustiado, e nós até conjecturamos, né, na outra vez, o quanto ele estava revoltado pelas palavras que ele disse, né? Se o Senhor é conosco, por que ele nos permitiu esse tão grande mal que viesse sobre nós? Aonde está os bem-feitos? Onde está o poder que os nossos pais nos contaram? E nós vimos que isso daí foi uma manifestação dos sentimentos mais profundos que Gideão estava passando na sua angústia de solidão, de ter que trabalhar e esconder aquilo que tinha, que era seu, mas que não podia mostrar, porque senão os inimigos vinham e levavam. E aquilo dali causava muita angústia. E nessa ocasião, nós podemos até reportar para nós que quem nunca se questionou, né, por muitas coisas em nossas vidas, por muitos fatos. Geralmente, quando a gente vê na televisão as perdas que acontecem, de um mal que acontece com um filho, uma filha, não é fácil para uma mãe suportar. E algumas verbalizam e dizem: onde estava Deus quando deixou isso acontecer com meus filhos? E muitas vezes nós encontramos também outras pessoas, até no dia a dia. Onde está Deus? Por que Deus permitiu? Porque Ele deixou que acontecesse logo com o meu filho, logo com a minha filha, logo com o meu marido, logo com a minha casa, logo com o meu animal, logo... E por aí a gente vai soltando as nossas revoltas. E o interessante nesse encontro de Gideão com o anjo, é que o anjo que ele diz assim: onde está o Deus de nossos pais? E o anjo não responde nada. Porque se Deus fosse responder tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, as besteiras que a gente coloca na boca, não é? O anjo calado está e ele diz apenas o seguinte: Deus é contigo. Varão valoroso. Glória a Deus. Né? E eu gosto de estudar a palavra de Deus em oração. E eu disse: meu Deus, claro, essa pergunta de Gideão, muita gente faz. No dia a dia, quem sabe você hoje fez essa pergunta: por que Deus não me ajuda? Eu atendi uma jovem que ela dizia bem assim: e eu clamava a Deus, e Deus, porque Ele não me atendeu, onde Ele estava? Mas, se nós tivermos um pouco mais de profundidade na palavra de Deus, se nós passarmos um tempo pesquisando a palavra, nós vamos entender que Deus está no lugar onde sempre esteve, no céu. Aleluia. Parece que esses questionamentos parecem sem fundamentos, porque Ele está no céu. O salmista disse: o meu Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Mas quando nós estamos realmente revoltados, angustiados, né? Tem pessoas até que dizem assim: eu não pedi para nascer. Para que eu nasci? Para que a minha mãe me teve? Ora, também isso é uma pergunta que a gente pode responder. Primeiro eu quero dizer para você que Deus está no céu, por isso que o anjo não respondeu. E nós estamos aqui na terra. Segundo, que quem matou, roubou, violentou não foi Deus. Foi o outro ser humano. Semelhante. O ser humano é que é ruim, mas Deus não. Aleluia. Ah, mas eu não pedi para nascer nesse mundo. Eu digo para você que você pediu.
Todo mundo que está aqui pediu para nascer. Porque você teve a oportunidade de não nascer, mas você nasceu. E eu vou lhe explicar melhor. Porque Gideão está aqui muito angustiado. E às vezes nós chegamos diante de Deus assim: Senhor, minha vida, para que eu vim ao mundo? O que foi que aconteceu? Ora, mas a biologia responde tranquilamente. Quando seu pai jogou milhares de sementes dentro do útero da sua mãe, iniciou ali uma jornada terrível, você não lembra. Mas não foi fácil ser eliminado pela acidez dos DNA, aqueles DNA ruins foram morrendo e você foi vencendo. Sabe quantos milhões de DNA? Milhões não tem nenhum mundo de sementes. E você foi indo. Chegou apenas 400 ou 500 na trompa de Falópio, onde ficam os ovários. E lá só podia entrar um, e foi você. Você não lembra, nem eu lembro, mas você pediu para nascer. Era 10 mil caindo ao teu lado, 10 mil à tua direita, e você indo, dizendo eu vou, e os outros, e as outras sementes sufocando a outra, e você passando por cima, e você chegou. Quando chegou, o ovário fechou e disse: é com você que eu vou fazer a minha vida. Nesta tarde, em nome de Jesus, diga assim: obrigado, Jesus, porque eu venci os primeiros obstáculos da vida. E se eu estou aqui é porque eu sou uma vencedora. Eu coloquei milhões para trás, eu matei milhões atrás. Aí é por isso que quando Gideão lamenta, o anjo diz: você é um varão valoroso. Você não sabe o valor que você tem. Você não sabe que você é guerreiro desde o princípio. Essa situação que você está passando, que você está atravessando, não quer dizer que você é perdedor, não quer dizer que você está derrotado, não quer dizer que você falhou. Aleluia. E aquele homem ali, ele tem um desafio. E eu estava olhando na Bíblia, a Bíblia fala de anjos o tempo todo, de Gênesis, Apocalipse. Os anjos estão presentes na palavra de Deus. Ele aparece a Abraão, ele aparece a Daniel, ele aparece a Jesus, ele anuncia o nascimento de Jesus. Eles estão no jardim do Getsêmani consolando Jesus. Aleluia, é uma realidade. E eu estava meditando com meu esposo e ele estava dizendo para mim que o anjo na Bíblia ele tem duplo sentido. Ele vem do grego ângelos, que significa mensageiro. E pode ser um ente celestial, como pode também ser a posição de um ser humano. Eu disse: como assim? Ele disse lá em Apocalipse, João ouviu a voz do Senhor que dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Aleluia. Então a manifestação de anjos eu nunca vi, né? Acho também, não sei se tenho condições de vê-lo, que as pessoas que viram ficaram muito espantadas, porque é coisa muito maravilhosa. Mas Deus também, Ele envia pessoas para nos ajudar, da mesma forma que enviou o anjo para alertar Gideão e mostrar que ele era uma pessoa de grande valor, mesmo sem ele achar, porque ele colocava assim na posição: a minha casa é a menor de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas ele não entendia que aquele que estava falando com ele era o maior, era o mais forte, era o todo-poderoso, Denise. Então, se o maior fala com o menor, pronto, não tem
nenhum problema, né? E eu me lembro que eu estava passando, depois daquela enfermidade que eu testemunhei aqui, da minha perna, passou uns 5 anos, eu fiquei com problema na circulação, porque levou muito tecido, lesou o nervo, enfim, muitas coisas. E às vezes eu chego, tenho vergonha de me ajoelhar, se me ajoelho, eu me levanto logo antes que todo mundo se ajoelhe, porque a perna ficou um pouco travada, então eu oro sentada, né? Em casa, meu esposo me ajuda a levantar, o meu filho. E eu fiquei muito doente. Deus, Ele é maravilhoso. Mesmo em nossas provações, nós precisamos ativar a fé. Mas a doença, ela é uma coisa assim que vai lesando não apenas o nosso físico, mas também as nossas emoções, muitas vezes. E uma úlcera estava inflamada. Aliás, a minha veia da perna começou a inflamar e eu comecei a tratamento com a dermatologista. E ela disse, olha, Cláudia, eu vou mandar você para o cirurgião vascular. Porque isso aqui, essa feridinha que abriu na sua perna, é uma úlcera venosa que está estourando. E eu fui para o doutor e ele olhou, e lá mesmo ele já fez o procedimento de desbridamento, abriu tudo mais, dissecou, ficou tudo certinho. E eu vim para casa e o tratamento era com a meia de alta compressão, que tinha que colocar, não podia dormir com ela, tinha que dormir com as pernas para cima para o sangue retornar, e aquilo começou a me incomodar. E depois de 15 dias naquele tratamento que não fechava a ferida, e a perna ia ficando toda mole, ela me internou. Eu fui para o internamento tomar os antibióticos, e quando saí de lá, não senti melhora na perna, e foi um monte de coisa. E o Senhor, e eu estava sempre orando, Senhor, cuida de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí vem a pergunta de Gideão, o que foi que eu fiz para ficar com essa perna? Porque o ser humano é assim, né? Quando a gente está bem, mas quando vem qualquer coisa, já vem os questionamentos. A gente precisa eliminar com isso de nossa vida, né? Porque o Senhor é que sabe de tudo. E eu fiquei ali, e eu sei que para encurtar o testemunho, eu fiquei totalmente sem andar. A médica pediu para mim repousar o máximo que pudesse a perna, e com as pernas para cima o tempo todo, na cabeceira da cama, para o sangue retornar. E nesse processo aí eu comecei a adoecer também emocionalmente. E eu achava que eu estava muito presa. E eu achava que eu tinha mais coisa para fazer. E eu achava que eu não tinha que perder tempo com doença nenhuma. E meu esposo disse, você vai para onde desse jeito? Eu disse, eu vou de qualquer jeito. E quando me arrumava, eu não conseguia sair, porque a perna doía demais. E voltava, e aquilo dali, e compramos um pacote para ir para Fortaleza, para o congresso de EBD lá, e eu dizia, só falta 20 dias, e essa perna não melhora, e chegava, falta 10 dias, e nada, falta 8 dias, e nada, falta 5 dias, e nada da perna melhorar, só inchava e piorava, e o médico disse, era uma erisipela. E a perna inchada, vermelha, aquela meia de alta compressão. E eu fiquei ali, Senhor. Comecei a chorar, e passei a chorar. No banheiro eu chorava, escondido do meu marido. E passava muito tempo no banho, chorando. E ia para a cama chorando. E passava a noite chorando. Eu conseguia me ajoelhar ali, eu me ajoelhava e pedia a Deus que me ajudasse. E eu continuava chorando. E eu comecei a chorar, que não parava mais. E pela manhã eu disse, eu não aguento mais de tanto chorar. O meu rosto estava inchado, os meus olhos estavam inchados. Eu estava toda inchada de tanto chorar. A perna doía. E eu então, de joelho, me ajoelhei ali no pé da cama. E eu disse, Senhor, somente um anjo pode me ajudar agora. Eu disse, envia o teu anjo aqui na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. E umas 8 horas eu desci, meu quarto é em cima, meu esposo antes de trabalhar desceu comigo, me ajudou. Tomei café, ele me deixou no sofá. Fui trabalhar. E eu fiquei ali com a minha ajudante. E ela, daqui a pouco o telefone toca. E eu chorando, sem parar.
não sei o que era aquilo, eu estava totalmente desconsolada. E eu disse, e daqui a pouco o telefone toca. E eu olho quem é. Eu disse, eu não vou atender ninguém. Depois, quando eu melhorar, eu retorno, peço desculpas e retorno. Mas como não atender? Se o seu presidente, pastor Isaldo Nunes, liga para você. E eu ajeitei a minha voz. Pai do Senhor, pastor. Ele disse, Pai do Senhor, minha filha, você está onde? Eu disse, estou em casa. Ele disse, eu soube que a irmã está doente. Eu disse, tranquilo. Coisa que passa. Ele disse, manda a localização da sua casa, eu vou aí. Você está entendendo? O anjo foi a Gideão, não era porque ele foi passear. Ele tem propósito. Anjo, ângelo, que vem da palavra grega enviado, mensageiro, aquele que é enviado. Aleluia. E eu liguei para o meu esposo, Júnior, o pastor disse que vinha aqui, ele disse, tá, chego já aí, chegou rápido, trabalha a pé. Ele chegou, eu fiquei esperando, fui no banheiro, lavei o rosto, lavei, meu Deus, meu rosto já está inchado. Mas eu vou me segurar. Comecei a ler uma receita de bolo e tal, para não ficar pensando na minha vida, a minha perna na meia, terrivelmente apertada, a ferida, o curativo, a dor. E eu sentei assim, esperando. Quando ele chegou, meu esposo abriu a porta. E eu me derramei em lágrimas de novo. A emoção de novo, meu emocional descontrolado. Eu chorava. Ele chegou com o motorista dele, outra pessoa, não lembro. E eu chorava, só chorava. E Gideão só reclamava. E ali naquela manhã, era cedo, era 9 horas. E ele perguntou como eu estava. E depois ele disse, já estou vendo que a irmã não está muito bem. E eu chorei demais, botava a mão no rosto, o lenço, e só chorava. Ele levantou com meu marido e com os irmãos. Cantou 2 hinos, leu a palavra, ministrou sobre a minha vida, orou sobre o meu pé, colocou a mão na minha cabeça, orou pelo meu emocional e foi embora. Me abençoou e foi embora. Naquela noite, chegando à tarde, eu me deitei, eu já estava muitos dias sem sono, sem conseguir dormir, por conta do emocional. Meu esposo subiu comigo, me ajudou a subir, tomei banho, me deitei e dormi. Eu dormi. A ferida estava lá, mas o enviado de Deus, ele veio trazer exatamente aquilo para que veio fazer. Para encurtar, eu viajei, voltei na viagem, meu esposo dizia, Cláudia, como vai ser? Eu com essa ferida aberta, esse material todo, comprei todo o material. Botei numa caixa de primeiro socorro, botei os remédios, botei tudo, levei no avião. E quando chegou lá na turma, a irmã olhou para mim e disse, é você sozinha que veste essa meia? Eu disse, eu nem sei vestir, quem veste é meu filho, ela é tão forte, ela para botar é muito complicado. Ela disse, pois eu tenho uma técnica para vestir, agora quem vai vestir sou eu, todo dia, e você. Aleluia, a irmã de trás, e o curativo, é você que faz, isso é um curativo biológico, tira, coloca, ela disse, eu sei fazer, que eu sou técnica de enfermagem. Aleluia! Aleluia, e tudo deu certo. 15 dias depois eu fui para o culto. Eu estava curada, a ferida fechada, sem a meia. Aleluia.
Aleluia. E eu fico pensando como é que você acha que Gideão se sentiu. Da mesma forma eu me senti vitoriosa. Eu fui no Farol no culto, eu disse, pastor, eu vim agradecer pela visita. E ele olhou para mim e disse, irmã Cláudia, como a senhora está diferente. A senhora estava tão diferente naquele dia, tão estranha. O rosto, eu disse, eu sei. Aleluia. Ele disse, mas agora a senhora está bem melhor. A senhora está bem, está diferente. Aleluia. Então, quando o anjo do Senhor vem, ele vem para cumprir os propósitos de Deus. Aleluia. Você ora, você chora e você diz que não vê nada, mas eu quero lhe dizer que não existe esse vazio para Deus. Do nada ele há de fazer alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É pela fé. Glória a Deus que nós andamos. Glória a Deus. Como está escrito nas Escrituras, é o Senhor que está conversando com ele. E também é natural, como Gideão pede provas ao Senhor, porque Gideão ficou tão espantado com a bondade de Deus, dele aparecer. E em vez de usar o presidente, e em vez de usar o governador de lá, e em vez de usar o capitão, veio procurar por ele uma pessoa tão simples. Uma pessoa que não tinha poder nenhum. E o anjo diz, mas Gideão, você está me dizendo que você é de uma família pequena e pobre. Você está me dizendo que é o mais novo dos filhos de Joás, mas eu quero lhe dizer, aleluia, que Deus é contigo. E se Deus é com você e Deus formam a maioria. Você e Deus. Isso ele disse a Gideão, e Jesus também nos disse, eu fui lá em Mateus 28, 19 e 20. Todo crente deveria tomar posse disso. Porque Deus não disse somente a Gideão. Ele disse também, Jesus também disse para nós. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Você que está aqui, não saia daqui dizendo, Deus não falou comigo. Diga mais, diga assim, Deus está comigo. Deus anda comigo. Aleluia, glória a Deus. Aí o anjo diz, olha, mas eu hei de ser com você. O Senhor está contigo, Gideão. Eu hei de ser com você. Aleluia. Aleluia. E tem mais. Eu com você, nós dois. Tu ferirás a todo esse povo como se fosse um homem. Então, meu Deus do céu. Como é que pode? Né? Nós estarmos em uma posição em que Deus diz, não precisa que você ache que precisa de tanta gente, somente eu e você. E então Gideão começa a fazer as provas dele para saber que se é Deus mesmo que está ali. Ora, ele oferece um jantar àquele homem, está aí escrito na Bíblia, nos versículos 17 ao 21, ele diz, para saber se é o Senhor mesmo que fala comigo, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um almoço para você, e você me espera aqui. O anjo diz, vá, pode ir, e ele vai e volta com a farinha, com o caldo, com a carne, e o anjo diz, despeja aí sobre a rocha, e ele despeja, o anjo com o seu cajado, toca na pedra, toca fogo em tudo, porque tudo que for humano é consumido por Deus. Com aquela ação de ofertar algo para o anjo, ele estava dizendo, olha, você é bem-vindo na minha casa, anjo do Senhor. Porque os antigos israelitas
ele quando queria receber alguém, um hóspede dentro de casa, eles preparavam um jantar. E a pessoa comia. Ele estava dizendo, olha, você é bem-vindo aqui, você pode se hospedar aqui. E o anjo entendeu perfeitamente, porque Deus nos entende na nossa linguagem, como o pregador falou ontem à noite no culto. Ele nos entende na nossa linguagem. Aleluia. O anjo, ele recebe aquela oferta de comida. E ele acha que ele entende que Gideão está aceitando. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas não aceitam a ministração da palavra. Tem gente que vem para a igreja e fica questionando quem é a pessoa, se sabe ou não, de onde veio, de onde não veio, se tem poder para falar. Minha filha, meu filho, aceita a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, diz as Sagradas Escrituras, ela é viva e eficaz. Aleluia! E ela age depois que ele faz aquela prova. Eu acho muito bonito, porque depois que ele faz essa prova com o anjo, para confirmar se é de fato o anjo do Senhor, ele pode fazer prova com Deus. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não tem nenhum problema. Agora eu quero saber se você está disposto a ele fazer prova com você. Porque foi assim que o anjo fez. Você fez prova comigo, agora eu com você. Gideão, agora eu quero que você vá lá na sua casa. Já que eu sou bem-vindo, já que eu sou um hóspede, que você está aceitando eu como o anjo do Senhor, você está acreditando, agora você vai e você vai começar um processo de restauração de Israel. Ah, seu anjo, tá. E então como é? Vai começar pela sua casa. Aleluia. As bênçãos de Deus para nós começam na nossa casa. Aleluia. E quando você lê esse texto, aonde o anjo, ele começa a dizer para Gideão, né, o que ele deve fazer é muito profundo. E eu me lembrei daquele hino de Cristina Mel que fala sobre a casa, né? Ela diz, já que veio nesta casa, então morar, né? Faça tua esta casa de uma vez e a faça santa, 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 e santo eu serei. Aleluia. E é isso que o anjo do Senhor quer fazer na casa de Gideão, porque ele começa a dizer, olha, você vai agora, no versículo 25, coloca aí, tem alguém que tem não? Não tem problema. No versículo 25, que nos diz, não trouxe meu óculos. Ele disse, e naquela mesma noite, né, o anjo do Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a quem? A teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de quem? De teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Aleluia. Para Deus fazer uma bênção em nossa vida, muitas vezes temos que arrumar a casa. E temos que pegar o boi e sacrificar. E não é o primeiro boi, não. Ele diz, eu quero o segundo. Porque o primeiro boi é esse boi que você vende de qualquer jeito. Que dá de qualquer jeito para Deus. Que faz quando der tempo. Depois eu faço. Ele diz, eu não quero esse. Eu quero aquele boi cevado que você guarda. Eu quero aquele boi que você dá a comidinha na mão. Agora esse primeiro boi nem traga. Porque eu não quero. Como é que Deus sabia que na casa dele tinha um segundo boi? Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe a intenção do meu e do seu coração. Deus sabe como a gente chega aqui. Deus sabe da nossa vaidade. Deus sabe da nossa ruindade. Deus sabe da nossa bondade. Deus sabe do nosso jeito de ser. Deus sabe de tudo. E o salmista Davi disse, ainda que saia alguma palavra da minha boca, eis que tudo o Senhor sabe.
Aleluia. E ele vai começar com o boi. O boi do pai dele. Agora ele diz, agora dá um jeito, Gideão, para trazer aqui o segundo boi, porque o primeiro eu não quero. O boi você fica primeiro, agora o segundo você traz. E tem mais. Que mais? Que é do teu pai. E é de... Continue. Não, eu quero o versículo 25, por favor. De teu pai. Isso, obrigada. Isso, que é do teu pai. E corta o bosque que está no pé dele. Olha para quem eles ofereciam o boi. Para um bosque, para Baal. Sabe quando a Bíblia fala em bosque, ele está falando de lugar de adoração, de estranho, fogo estranho. E na casa do pai dele tinha um boi cevado para essas coisas que não é Deus. Tinha um bosque e tinha um Baal na frente. Estava certa a casa dele? Estava? Podemos pedir alguma coisa ao Senhor? E por que Gideão reclamava tanto? Cadê o Deus, nossos pais? Cadê isso, cadê aquilo? Se a situação da casa dele era calamitosa. Mas o anjo disse, já que você me aceitou como hóspede, bora fazer um negócio aqui nessa casa. Você vai chegar na casa do seu pai e você vai pegar o boi que pertence a ele. É um boi de 7 anos. Poxa, como é que ele sabe? Eu não quero o primeiro não, é aquele de 7 anos. E você vai pegar também a Baal, vai derrubar, e com a madeira que você derrubar o bosque, você vai sacrificar o boi. Aleluia. Tem muito segredo aí, né? Tem coisas aí dentro, né? Na nossa casa que a gente precisa resolver, não é? E a ordem de Deus nessa tarde é que você sacrifique. É que você resolva. E ainda pegue o resto dessa madeira e sacrifique. Ora, você está vendo aqui, nesse círculo de oração, vocês estão vendo que nós não temos boi, que nós não temos nada aqui para dizer no final. Tem aqui esse jarro, mas esse jarro aqui é uma decoração. Ninguém vai sair daqui com a rosa na mão, dizendo que é ungida, porque aqui boi, nem rosa, nem santo, nem nada tem lugar, somente Jesus. É Jesus e você. Tem que tirar tudo. Tem que limpar tudo. Aleluia. Você chega aqui no círculo de oração, você se ajoelha e você fala com Deus. Você não fala com Baal. Você não fala com coisas. Você não fala com animais. Você fala com Ele e Ele lhe ouve. Deus quer falar com você nesta noite. Vamos tirar tudo aquilo que sufoca a vontade de Deus, para que as nossas orações, elas possam ser respondidas. Segundo Crônicas 7:14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, aleluia, e sararei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, aleluia, aleluia. Já que você deu permissão para Jesus entrar, já que você o aceitou como único e suficiente Salvador da sua alma, já que você dobrou os seus joelhos, já que você confessou como Senhor e Salvador, através da oração, deixa Ele limpar essa casa. Uma vez uma irmã me disse, olha irmã, eu fui ministrada por Deus, e eu cheguei em casa, minha casa de crente, meu filho nasceu na igreja, criou-se na igreja. Com 17 anos começou a ouvir uns discos, naquela época era disco. E ligava de manhã. Era um negócio que se arrastava a manhã todinha. E eu chegava, ele estava escutando. Voltava para o trabalho, ele estava escutando. Chegava, ele estava escutando. E um dia o Senhor me deu autoridade sobre aquela situação dentro da minha casa. E quando ele saiu com os amigos para um canto, ela foi lá, pegou aquele monte de disco de reggae, cheio de coisa. Juntou, colocou em uma bolsa
e disse: eu vou ajudar o meu filho. E ela escondeu, ela disse: eu não vou jogar logo não, porque se ele fizer muita questão. Mas eu vou esconder, e escondeu. Quando ele chegou, ela disse, ele olhou assim, não viu nada. Ela ficou olhando para ele, ela disse: cadê meus discos, mãe? Ela disse: meu filho, eu joguei tudo. Aquilo dali estava ali consumindo, você parecia um zumbi. Para cima e para baixo com aquilo, ouvindo. Ele entrou para o quarto, fechou a porta, dormiu. No outro dia, no café da manhã, ele disse: olha, mãe, eu só estava precisando de uma ajuda. Alguém que me ajudasse a tirar aquilo da minha vida. Aqueles discos me controlavam. Aqueles discos acabavam com a minha mente. Eu parava de tocar o disco, mas o disco não parava de tocar na minha mente. Aleluia. Tem pessoas que agem como anjos. Tem pessoas que Deus envia anjos. E tem gente aqui que vai ser usada como enviado, como anjo, para realizar a obra de Deus na terra. Que Deus lhe abençoe muito. Que você possa verificar qual é o boi, aleluia, qual é o Baal, qual é a madeira, qual é o bosque que precisa ser retirado. E Ele está bem juntinho de você para lhe ajudar. E naquilo ali você vai sacrificar. E você vai agradar o Senhor. E você vai vencer. Aleluia. Quando Ele faz isso, e acontece isso, a casa dele se revolta porque ele fez, mas o pai dele se levanta em defesa, diz: não, Gideão não, quem quiser contender com Gideão, venha contender comigo, porque às vezes está esperando só uma ajuda sua. Deus abençoe.